Mas não deveria se preocupar só com a dívida externa? A maioria da nossa dívida é interna. Em real, o problema são os juros que levam 25% do orçamento. Exatamente. Por isso que a dívida interna é importante. A dívida interna é caríssima. Ah, por que é cara? Sabe por que é cara? Porque o nosso credor cobra caro da gente. Por que cobra caro da gente? Porque a situação fiscal do país é horrorosa. Está aqui a situação fiscal do país. Déficit esse ano, déficit o ano que vem, déficit em 26, déficit em 27. A relação dívida-PIB é crescente. O credor olha para essa relação dívida-PIB e fala: se você continuar aumentando a sua dívida indefinidamente, no futuro você vai fazer que nem a Gol, que nem a Americanas, que nem uma porrada de gente, vai pedir recuperação judicial. Você vai dar um totó na dívida. Para eu me defender desse risco, o que eu faço? Eu peço um prêmio para te financiar. Eu cobro um juro maior. Aí o juro da dívida sobe. E é isso que explica você ter 25% do orçamento comprometido com a dívida interna. É isso. A ideia que existe, segundo a qual a dívida em real não tem problema, é um pensamento falacioso. É um pensamento de quem diz: no final das contas eu pago com inflação. Até lá, boa parte do nosso orçamento é comprometido com pagamento de juros. Quem se dá bem com essa ideia, na média, no tempo, é o credor, que sempre vai cobrar uma taxa de juro real escorchante do Brasil. É o caso da Argentina, o caso do Brasil. Por que o Haddad não faz a mesma coisa com a Petro? Está fazendo. Os defensores da MMT vão dizer que a comparação não faz sentido. A MMT é a moderna teoria monetária, segundo a qual a dívida em moeda própria não é um problema. Eu estou lendo o livro, eu comecei e parei. Eu estou terminando de ler um livro sobre a Guerra Civil Espanhola. Terminando esse livro, eu vou ler o livro da autora da MMT. Mas o começo do livro é um livro que fala coisas razoáveis, mas o que ele fala é o seguinte: no curto prazo, eu aumentar a dívida não tem problema. Concordo com isso, todo mundo concorda com isso. O problema é que existe uma ideia esquisita, segundo a qual, dado que você consegue fazer isso no curto prazo, você pode fazer sempre. Não é verdade. Tá? O curioso é que tem criador do Plano Real defendendo isso. Não, o André Lara Rezende, ele é um cara especial, a gente tem que dar um desconto para ele. Ele é aquele cara extremamente inteligente e que ele consegue nos convencer de tudo. E como ele tem uma forma muito poderosa de encadear os raciocínios dele, e ele goza de muita autoridade sobre a gente, porque ele tem um legado que é poderoso, o legado dele é o Plano Real, então a gente tende a acreditar em tudo que ele fala. Mas a gente não pode esquecer que os grandes pensadores, hoje em dia, eles são grandes pensadores no campo dele. Então, nem tudo que o cara fala está certo. Né? Não dá para a gente esperar isso. Né? O Einstein, falando de biologia, não era uma grande coisa. Não dá para o cara ter ideias excepcionais o tempo todo. E vamos combinar, apesar de ter tido um papel importantíssimo no Plano Real, o Plano Real não é obra isolada dele, e foi a grande ideia que ele teve. Depois ele extrapolou, ele tem tido ideias menos brilhantes. Normal.
Nem todo escritor consegue escrever um clássico todo ano. Nem todos os livros de um grande escritor são bons, exceto Dostoiévski, que não tem um livro ruim, o Tolstói não tem livro ruim, o Proust, Flaubert. Mas vamos combinar. O André Lara Rezende não é nem o Einstein, nem o Flaubert, nem o Dostoiévski. Ele é o André Lara Rezende. Então, nessa ele deu um tiro na água. Tem falado umas coisas que realmente não fazem mais sentido. A gente não pode esquecer também que o André ele saiu da academia. Ele passou a viver a vida profissional dele como sócio de uma empresa de gestão de recursos e pronto. Ele ficou fora da discussão acadêmica. Então, uma coisa é você produzir os seus artigos acadêmicos, mandar para uma revista, e nessa revista tem um conselho editorial composto por grandes economistas, todo mundo analisa o seu artigo, publica o seu artigo, depois de um tempo ele recebe críticas. Outra coisa é você não publicar artigos, dar entrevistas, publicar artigos em jornais, na imprensa comum, e receber crítica da população em geral. Qual é a reação dos pares em relação ao que você faz? Né? Não faz sentido. Não é de boa qualidade. O André não publicou mais nada na academia. Não publicou. Não publicou na American Economic Review, não publicou em nenhuma grande revista. Ele não publicou mais nenhum artigo acadêmico, como Paulo Guedes. Então não dá, porque o fulano falou, é bom. Não, o fulano falou, eu como economista vou olhar e falar, pô, isso aqui não tá bom. E, de fato, o que o André Lara Rezende vem falando na heterodoxia é o repeteco do que os heterodoxos têm falado. E, creiam-me, eles não criaram nada de absolutamente novo. Apesar de eles dizerem que estão inovando, estão criando coisas, estão fazendo super revoluções em relação ao pensamento convencional, eles estão requentando teorias muito, muito antigas, e algumas delas eles estão requentando de maneira um tanto distorcida. É a própria ideia do André em relação às propostas de um economista do século XIX. Então, e ele faz puxando a sardinha para o lado dele, fazendo uma leitura que ele gosta de fazer, mas que não tem, digamos assim, muita ligação com o que a gente observa hoje. A grande... eu vou fazer um call sobre isso, mas o grande argumento dos defensores da MMT é que os Estados Unidos fez uma emissão, os países fizeram emissões monetárias gigantescas pós-crise de 2008, que foi o quantitative easing, e isso não causou inflação. Então, se isso não causa inflação, é um sinal de que você pode emitir moeda que não causa inflação. Não é isso. A gente viu o que aconteceu. Você teve uma emissão maciça de moeda, a moeda não entrou em circulação, ela ficou empossada no sistema bancário. A emissão de moeda serviu, sim, para capitalizar os bancos, reduzir a taxa de juros dos bancos e produzir uma valorização enorme dos ativos reais, sobretudo das empresas, das ações. Então, você atingiu o objetivo de evitar uma deflação
E depois isso cumpriu o papel. Nada mais. Nada tem a ver com aquilo que o André Lara Rezende, por exemplo, dizia, tentando resgatar alguma coisa que o Ixel escreveu 500 anos atrás. Como o nosso call está tranquilo, né, eu só vou falar aqui mais uma vez. Deixa eu ver, livros. André Lara Rezende, eu li, né? Ver todos. Vamos ver aqui. Cadê? Juros, Moeda e Ortodoxia, é o livro do André. É isso, ele pega um capítulo do Ixel, que foi escrito. Quer ver? O Ixel, que é um autor clássico, né? Ele morreu em 26. Ele escreveu Interest and Prices, que é a versão da teoria quantitativa da moeda, em 1800 e alguma coisa. E já teve muita coisa criada ao longo do século XX, do século XXI. Né? E o que o André propõe é: vamos esquecer isso que foi criado, porque isso não funciona. Vamos pegar aquilo que foi criado pelo Ixel, adaptar a algo que seja legal e vamos colocar aqui. Eu não tenho nada contra fazer isso. Desde que, ao fazer isso, você consiga dizer por que o que foi criado não está certo. Não basta dizer como ele faz. É o seguinte: olha, vocês usam os DSGEs, os Dynamic Stochastic General Equilibrium, que são modelos neo-keynesianos contemporâneos, e apesar de vocês usarem isso, a economia fica em crise. Não dá para a gente usar isso. Né? Não dá para você dizer: olha, porque os seus argumentos teóricos eles não conseguem evitar a crise, você está errado. Não, os modelos econômicos não servem para evitar a crise. Eles servem para estudar a realidade. As crises elas têm origem em diversos fatores múltiplos, que, se você colocar dentro dos modelos neo-keynesianos contemporâneos, você consegue explicar. Então, você pode fazer, inclusive, como um crítico, um grande crítico da economia convencional faz, que é o Stiglitz. O Stiglitz faz: vamos usar os DSGEs, vamos, está perfeito. Agora, vamos utilizar com premissas microeconômicas corretas. Pronto. Ok. E ele faz modelos microeconômicos. Agora, você falar: isso tudo não serve porque a economia está em crise, é meio simplista demais, né? E aí depois você vai pegar uma teoria que está no século XIX, século XX, e vai dizer: isso aqui funciona, sem necessariamente dizer por que funciona. Porque é importante você buscar na sua argumentação algum amparo na realidade. Normalmente o economista, normalmente não, obrigatoriamente o economista faz isso com econometria, a não ser que ele utilize teoria econômica pura. Não é o caso do André. Então você precisa utilizar a econometria para fundamentar bem o seu trabalho, e ele não faz isso. Aliás, o grande trabalho que ele faz, a Maria Clara Machado faz isso no livro dela sobre a economia, sobre o Plano Real, é bem engraçado, porque ele contestou algumas ideias da turma
E tem o Camisa de Força Ideológica também, a crise da macroeconomia, em que ele se propõe a reformular toda a teoria econômica do século XX, XXI. A Maria Clara do Prado, no livro dela sobre o Plano Real, cita o exemplo que, durante a discussão do Plano Real, ali para outubro, novembro de 2003, o André, para reforçar a tese dele sobre o caráter monetário da inflação, faz um estudo econométrico. E o estudo econométrico é a coisa mais estúpida que foi feita durante a criação do Plano Real. Não servia para absolutamente nada, está tudo errado. Então vamos lá. Então é isso, a gente tem que conversar bastante sobre isso, se vocês quiserem. Vamos fazer ao longo desse semestre. O Márcio Santos está dizendo que o Japão seria o maior exemplo da eficácia da MMT. Não, senhor. Não. E a gente vai discutir depois por quê, tá? O André Luiz está dizendo o seguinte: olha, eu penso que a complexidade do sistema bancário atual é uma experiência impensável para qualquer teórico monetário do século XIX ao começo do século XX. Esse é um desafio que a nossa geração vai ter que enfrentar sozinha. Exatamente. Uma das coisas mais legais que tem na macroeconomia, na microeconomia, é que a economia ela está em processo constante de mudança. E mudanças importantes, mudanças que não são apenas reparos que você faz ou deixa de fazer na economia, que afetam o dia a dia. São mudanças estruturais importantes que fazem com que a gente repense o nosso problema. No livro do Howard Marks, ele cita uma coisa que é importante, que eu reli agora, então está fresco na memória. Ele fala que o Feynman, que é aquele prêmio Nobel de Física, professor de Stanford, fala que é legal, é o seguinte: seria impossível você fazer os modelos da física, modelar a física, se os elétrons pensassem. Né? E nós estamos diante disso na economia. Né? A gente tenta modelar a economia considerando que os elétrons não pensam. Só que os nossos elétrons são seres humanos, e os seres humanos pensam. Isso modifica completamente as relações econômicas ao longo do tempo. Dito de forma econométrica, isso faz com que as séries econômicas elas não sejam estáveis ao longo do tempo, as relações econômicas. Você tem um problema de mudança de comportamento das variáveis ao longo do tempo. Interessante isso.